Livro de Ezequiel 37, versículo de número 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Você pode se assentar nessa noite glorificando o santo nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quando nós vamos meditar um pouquinho no que está acontecendo aqui, Ezequiel 37, a Bíblia, você lendo este capítulo, nós vamos entender que esses ossos secos, esses ossos sequíssimos, a qual está sendo citado dentro dessa passagem, o Senhor é bem detalhado quando Ele fala com Ezequiel que esses ossos era toda a casa de Israel. Então esses ossos não eram qualquer coisa. Esses ossos aonde o Senhor vai fazer Ezequiel enxergar nessa visão, era o povo de Israel, a Bíblia vai dizer. Era como aquele povo estava se sentindo espiritualmente. O Senhor, Ele vai permitir o cativeiro babilônico. Vai permitir que a Babilônia venha, leve o povo dele cativo, porque o Senhor havia liberado uma palavra. Esse cativeiro a qual esse povo ia passar, ele foi exatamente para ensinar para o povo que existia um Deus, que direcionava, que eles deveriam sempre e todavia adorar a um único e verdadeiro Deus. E quem é esse Deus? É o Deus que eu e você adoramos, porque só existe um. E esse povo agora, o povo de Deus, vai começar a se afastar cada vez mais da presença. E é liberado dentro do livro de Jeremias, entre outros, que o Senhor viria sobre este povo o cativeiro. E eu preciso te dizer que toda palavra que sai da boca de Deus, ela simplesmente se cumpre. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar todo o tempo que for, mas tudo que sai da boca de Deus, uma hora ou outra se cumpre. E não foi diferente nisso. O Senhor permite esse cativeiro. Só que o Senhor também, dentro de Ezequiel 36, vai liberar uma outra promessa através da vida do profeta Ezequiel. E vai dizer que o Senhor iria fazer com que esse povo fosse restituído novamente na cidade ali de Israel. O Senhor, Ele vai dizer a Ezequiel que haveria uma restituição, haveria uma restauração, porque o propósito do Senhor nunca foi simplesmente testar, provar, ou até mesmo deixar o seu povo passar pela aflição e abandonar. Não, todo o propósito difícil que Deus permitiu do seu povo passar, era para trazer esse povo para mais perto, era para esse povo deixar deixar os deuses, deixar tudo o que não agradava a Deus, e chamava esse povo para uma intimidade, para um relacionamento. Então, quando nós entramos aqui em Ezequiel 37, o Senhor, Ele vai começar a falar com Ezequiel. E vai mostrar para Ezequiel qual era o estado espiritual que aquele povo, que era conhecido como a nação de Deus, estava vivendo. Porque talvez os babilônicos, eu quero te chamar para essa mensagem, talvez os babilônios olhavam para aquele povo e diziam: estão só cativos. Talvez Ezequiel, enquanto profetizava ali, pelo meio daquele rio, quando o Senhor começou a falar com ele perto daquele rio, todo mundo olhava e dizia: é só um povo que foi desprezado por Deus, é só um povo que foi abandonado pelo seu Deus.
E talvez os babilônicos, Ezequiel ou quem seja, olhava para aquele povo, e muitas das vezes parecia que aquele povo, ninguém se importava. Mas eu preciso te dizer, enquanto os babilônicos não estavam vendo, talvez Jeremias não estava vendo, Deus do céu sabia o que aquele povo estava passando dentro do coração. E muitas das vezes o que nós passamos do lado de dentro, ninguém vê, mas tem um Deus que sonda o oculto, o escondido. E muitas das vezes existem vales que eu e você estamos passando no espiritual que ninguém enxerga. Mas nesse janeiro profético, Ele está trazendo a mim e a você para te dizer: este vale que você entrou no ano de 2023, Valamanduca, pode encerrar hoje, mas eu preciso que você saia da carne e receba essa palavra em espírito. Ninguém entendia o que aquele povo estava passando, mas Deus via. E havia uma promessa de restauração, de restituição para aquele povo. Quando nós entramos aqui no livro de Ezequiel 37, a palavra vai dizer que o Senhor, Ele vai levar Ezequiel em espírito. Eu meditando nisso aqui, imagino um arrebatamento de espírito. É onde a carne, um exemplo, fica parada, e ali a mente de Ezequiel vai voar. É uma visão, aonde a carne fica, o espírito sai e vai até onde o Senhor quer o levar. Neste momento eu imagino agora o Senhor pegando Ezequiel em espírito nessa visão e levando ele dentro de um vale, aonde a Bíblia é detalhada em dizer que o vale havia muitos ossos, eram numerosos, mas eram ossos sequíssimos. Não é fácil nós entrarmos em um cenário como esse, mas é exatamente o que o Senhor está fazendo com Ezequiel. Eu não vejo o Senhor aqui perguntando a Ezequiel se ele queria estar lá. Eu não vejo na passagem o Senhor dizendo ou perguntando a opinião de Ezequiel para chegar até lá. Não, a palavra diz que ele pega Ezequiel em espírito, tira ele em arrebatamento de visão e leva ele no meio desse vale. E eu preciso te dizer algo que o Espírito Santo, ele ministra no meu coração. Entrar num cenário de vale de ossos secos não é para qualquer um. E não é fácil. Porque a palavra vai dizer que o Senhor vai fazer Ezequiel andar no meio deste vale. Entenda que quando ele chega ali em espírito, o Senhor, ele faz com que ele fique ao redor andando. Eu quero imaginar, quero conjecturar. Eu imagino Ezequiel olhando para tudo aquilo sem entender o que está acontecendo. E olhar para um cenário onde você só enxerga ossos, sabe? Aquele estado final. Porque quando a carne se vai, quando a carne apodrece, só fica-se os ossos. E os ossos demoram muitos anos para ali se acabar. Só que Ezequiel está no meio desse cenário. Talvez a visão que ele está vendo não é boa. A visão que ele está vendo não é agradável. Porque está no meio deste vale, olhando tudo aquilo sem entender nada, e ainda sequíssimo. Entenda, é algo que está no pó. É algo que aquele Ezequiel só via morte. Não tinha vida, não tinha saída. O Senhor colocou ele ali para que ele fosse se cumprir ali um propósito. Só que eu preciso te dizer, realmente não é fácil estar em cenário ali, aquele cenário como Ezequiel estava. Só que a palavra é bem clara em dizer que o Senhor, ele pega Ezequiel e leva ele em espírito. E é aqui que o Espírito Santo começava a ministrar algo em meu coração. Porque existirão vezes na minha e na sua vida que o Senhor vai permitir com que eu e você entre em cenários difíceis. O Senhor vai permitir que eu e você entre em cenários que até se parece como um vale de ossos secos. Nós vamos olhar e não vamos enxergar a saída. Nós vamos entrar e não vamos enxergar a vida. Nós vamos entrar e parece que está tudo seco, tudo acabado. Mas é por isso que o Senhor começa a ministrar no meu e no seu coração. O Senhor levanta pessoas aqui nesta noite, ou já levantou pessoas, muitas das vezes para entrar em cenários difíceis, que até parece um vale de ossos secos. Mas o Senhor está te dizendo, é por isso que eu peguei Ezequiel e levei ele em espírito. Porque em espírito ele suportava o que ele ia viver dentro daquele cenário. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Todas as vezes que eu pegar ou
o Senhor pegar a mim, ou pegar você e te levar em um cenário que até parece um vale de ossos secos. Se nós formos com os olhos da carne, nós não vamos ver mudança. Mas se nós formos com os olhos do Espírito, o Senhor capacita, te levanta, te orienta, e tu tem porá, mandou aquela mãe, e tu tem até capacidade para profetizar o que ninguém profetizaria lá dentro. Irmã Jéssica, eu não estou entendendo. O Espírito Santo vai simplificar para você aqui nessa noite. Sabe o que é estar em espírito? É você olhar para o cenário dentro da sua casa, no meio da sua família, e você com os olhos da carne está olhando e está dizendo: não vejo mudança. Começou o ano de 2023, a minha vida não mudou. Começou o ano de 2023 e a minha casa ainda está uma bagunça, Deus. O meu filho ainda não veio para a sua casa, o meu esposo ainda não veio para a sua casa. O Senhor fez a promessa, mas parece que o cenário não muda. Aí o Senhor está te dizendo: eu te convido, neste janeiro profético, tirar a visão da carne e começar a olhar com os olhos da fé, que é a visão do Espírito. Porque o cenário, muitas das vezes que nós vivemos, e nós olhamos com a carne, é só mais um drogado, é só mais algum que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: não, tira a carne e coloca o Espírito. Vai ser um pregador da palavra, vai ser um obreiro na casa. Ah, meu Deus, você está entendendo? Ele canta. O Senhor está convidando a mim e a você. Eu te coloquei nesse cenário difícil, mas eu te quero aí dentro em espírito. Tá difícil, mas olha com os olhos do Espírito. Eu não estou vendo saída, mas Deus é o Deus que abre porta aonde não tem porta. Nós não andamos por vista, andamos por fé. O Senhor está dizendo para mim e para você qual é o cenário a qual você ainda se encontra até o dia de hoje, que até parece um vale de ossos secos. O Senhor convida a mim e a você: deixa a carne de lado, e eu quero que você comece a imaginar o que Deus tem poder para fazer aí dentro, só que em espírito, pela fé. Deixa eu te dizer, na carne não tem como, mas quando eu jejuo, o inimigo tem que bater em retirada. Se eu entrar em processos difíceis, em cenários que parecem até um vale de osso seco na carne, eu desanimo no meio da caminhada. Mas se eu for em espírito, eu não somente entro, como eu caminho lá dentro, como Ezequiel caminhava. Eu ando por onde eu tiver que andar, porque o que me sustenta não é o que a minha visão me mostra. O que me sustenta é que eu estou em espírito, debaixo da direção de Deus, e o vale que Ele me coloca, Ele mesmo me mostra a saída, e Ele tira no tempo certo. Ela mandou que ela manai. Irmã Jéssica, eu não estou vendo. O Senhor está dizendo: olha pelos olhos da fé agora. Eu quero te convidar. Qual é o cenário que você está vivendo, que você tem olhado e está dizendo: Senhor, isso aqui não tem saída, não tem jeito. Aí o Senhor está dizendo: tá, não foca só nos ossos agora não. Não olha só no sequíssimo. Foca na promessa que eu te fiz, que é acima de todas as coisas. Foca neste momento na palavra que foi liberada. Porque às vezes você olha e a porta está fechada. Aí o Senhor está dizendo: é o processo difícil que eu permiti você entrar. Mas olha pelos olhos da fé agora, essa porta se abrindo. Olha pelos olhos da fé agora, mudança acontecendo dentro do seu ano de 2023. Porque às vezes é muito fácil nós entrarmos num culto como profético como esse e chorarmos na presença de Deus. Isso é muito bom. Só que o Senhor vai ensinar algo para mim e para você. Não te coloquei simplesmente nesse cenário para você só chorar. Não, te coloquei dentro mais um vale. Ele tem momento de início, passa pelo meio, só que tem um momento de findar. E para findar, eu preciso de você restaurado, de pé, acreditando no Deus que te colocou e tem poder para te tirar. Ela mandou que ela manai. Você acha que esses ossos podem tornar a viver? Isso aqui é uma pergunta muito difícil de se fazer. Isso aqui é como se eu olhasse para você nessa noite e te dissesse: irmão,
esse cenário ao qual você está enfrentando, que é difícil, é caótico, dói, machuca, te faz chorar porque faz parte do processo. Você olhando para isso hoje, você acha que isso pode tornar a viver? Você acha que no meio de tudo isso você encontra uma saída? Você acha que no meio desse processo que dói tanto, que fere tanto, que até parece um vale de ossos secos, você acha que isso pode se cessar hoje? É isso que o Senhor está fazendo com Ezequiel. O Senhor está perguntando para ele se aqueles ossos podem tornar a viver. Sabe o que o Senhor está perguntando para ele? Você está enxergando osso, mas você acha que desse osso eu posso criar carne, nervo, pele, colocar o espírito e fazer ele viver de novo? É uma pergunta muito complicada. Muito complicada. Muito complicada. Só que Ezequiel, ele vai responder ao Senhor exatamente assim: Senhor, tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo? Senhor, eu já tive muitas experiências contigo. Eu sei do que você é capaz de fazer. E a única coisa que Ezequiel consegue responder é: tu sabes. Sabe que o Espírito Santo ministra no meu coração? Ezequiel está pegando todo aquele cenário e está dizendo aqui: Senhor, está nas tuas mãos. Tu sabes se tem jeito ou não tem jeito. Porque talvez aos olhos de Ezequiel nada aconteceria. Talvez aos olhos de Ezequiel não pudesse reviver. Mas quando Ezequiel diz tu sabes, ele está dizendo: Senhor, tu podes todas as coisas, então faça conforme a tua vontade. Aí o Senhor, ele vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, então profetiza. O que está acontecendo aqui? Eu vou pregar mais calma neste momento para você entender o que o Pai vai falar comigo e com você aqui. Neste momento, aquilo que Ezequiel tinha pegado e colocado nas mãos de Deus, Deus disse: olha isso aqui, sou minha palavra. E muitas das vezes nós deixamos de acreditar no que o céu tem para mim e para você, porque temos medo de profetizar, porque temos medo de acreditar. Só que o Senhor está dizendo para mim e está dizendo para você nessa noite: quando eu e você inventa ou tenta fazer algo que o céu não pediu para nós fazermos, vai dar errado. Mas a palavra nessa noite está dizendo: quem está te direcionando e quem está dando a ordem não é homem e não é a sua carne, é o meu espírito, é a minha palavra. Então, para tu sair desse vale renovado, restaurado e em pé, tu vai ter que profetizar aí dentro. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Só que o Senhor, ele entregou algo em meu coração para deixar essa igreja. E entraram pessoas aqui com cenários diferentes, porque o Senhor trabalha no espiritual com cada um de maneiras diferentes. E talvez você entrou aqui e se encaixa nesse primeiro cenário. Qual é o cenário? É o cenário que o Senhor pega a mim e a você, nos coloca dentro de propósitos, de projetos e de cenários tão difíceis, em que o Senhor vai levantar a mim e vai levantar você para fazer algo diferente lá dentro. Só que também existem pessoas que entraram aqui, que estão tão desestruturados, tão desanimados, tão tristes, tão sem forças, que não tem nem força para profetizar, como Ezequiel profetizou. Está se sentindo como osso seco, já não consegue mais acreditar, já não consegue mais profetizar.
já não consegue mais buscar, não consegue mais orar, não consegue mais jejuar. Só que o Senhor está te dizendo, e está dizendo a mim, que Ele tem renovo para 2023, para mim, para a sua vida. Independente se você ainda tem força para profetizar como Ezequiel, ou se você entrou aqui como osso seco, nessa noite há o Espírito, e o Espírito fará coisa diferente sobre a minha e sobre a sua vida. Entenda que quando o Senhor coloca a mim e a você em cenários difíceis, como Ele colocou Ezequiel, não adianta eu e você olhar lá dentro e dizer: Senhor, envia o profeta, Senhor, traz alguém aqui em casa para colocar as mãos, porque se o Senhor usar alguém, algo diferente vai acontecer. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te direcionei até esse cenário difícil, eu te direcionei até esse cenário que até parece um vale de ossos secos, mas eu não vou usar a vida de ninguém, porque eu não vou levantar ninguém. É você que eu escolhi, é você que eu vou capacitar, e é você lá mandou que, e através das tuas mãos, que alguém vai ver a diferença aí dentro desse cenário. Senhor, envia o pastor lá em casa. Não vou enviar pastor, porque o profeta na sua casa é você nesse ano de 2023. Senhor, porque se o sonho foi lá, se o Senhor enviar alguém para dar um abraço, eu sei que quando vem um abraço daquele irmão, aquela pessoa é renovada. Deus está dizendo: é o teu abraço que eu vou usar dentro deste cenário que parece um vale de ossos secos. Eu quero viver mudança no ano de 2023. Eu creio que você quer viver mudança no ano de 2023. Aí Deus está dizendo: eu não vou levantar o do profeta, porque eu já escolhi você, e foi desde o ventre. Eu não brinquei quando eu te escolhi, eu não brinquei quando eu te trouxe para casa, eu não brinquei quando você disse que estava me aceitando como único e suficiente Salvador. Só que no meio do processo difícil, muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos, desamparados, nós achamos que nada vai acontecer. Só que o Senhor está te dizendo: eu estou com você aí dentro, e através de você que a mudança vai acontecer. Lá dentro daquele trabalho, não vai ser seu patrão, não vai ser seu amigo de trabalho, vai ser você. Dentro da tua casa, não vai ser A, não vai ser B, não vai ser vizinho da frente, não vai ser vizinho de trás, vai ser você. Dentro desse ministério, Elebecanto, muitas das vezes olhamos para a direita, olhamos para a esquerda. Deus está dizendo: pode olhar para a direita, pode olhar para a esquerda, mas em 2023 eu quero algo diferente com você. O Senhor não nos deixa e não nos permite entrarmos em cenários difíceis, que até parece vale de osso seco, para nós morrermos lá dentro. Não. Está difícil, mas eu vou jejuar por essa causa. Eu já não estou mais aguentando, mas eu vou buscar, porque Ele é o meu refúgio, Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele ainda continua direcionando os meus passos, e o Deus que me permitiu entrar nesse cenário vai me dar estratégia para sair daqui de dentro. Só que talvez você esteja escutando essa mensagem e esteja dizendo: irmã, daqui a pouco você vai pregar para mim que Ezequiel profetizou. Só que eu nem sou profeta. Daqui a pouco você vai dizer para mim que Ezequiel teve coragem e fé para profetizar. Só que eu nem acredito mais, irmã. Eu estou me sentindo como esse vale de ossos secos. Só que eu deixo de dizer, o mesmo Espírito que estava com Ezequiel, que era usado para profetizar, é o mesmo Espírito que renovou aqueles ossos. Porque tudo acontece por meio dele, para ele são todas as coisas. E quando não somos nós quem fazemos, mas é o Espírito dele quem faz, ele nos levanta, nos capacita, nos orienta, nos reveste, nos renova, nos coloca em pé. E cenários que estavam desestruturados, no ano de 2023, ele tem poder para trazer mudança. Aí Ezequiel
Ezequiel vai começar a profetizar. E conforme o Senhor liberava a palavra, Ezequiel ia profetizando. O Senhor dizia: Ezequiel, diga aos ossos. Ezequiel dizia: ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. E ele liberava a palavra. Nós já vamos finalizar. Só que o mais lindo de tudo isso, eu vou ficar exatamente onde o Espírito me direcionou. Porque existem pessoas que entraram aqui, que estão se sentindo como ossos secos. Já não tem mais força, já não consegue mais acreditar. Só que nós vamos levantar um clamor aqui em breve, e o Espírito Santo de Deus vai lá, vai restituir você por completo, dentro do teu espiritual. E quando Ele fizer isso, você vai ter forças para caminhar na presença de Deus, para caminhar na direção de Deus, dentro deste ano de 2023. Só que o Senhor também quer falar comigo e quer falar com você algo. Você está dentro deste cenário difícil, e eu te levantei como profeta, eu te levantei como servo, eu te levantei como escolhido. E não foi para simplesmente olhar para dentro deste vale, para esse processo difícil, desanimar, abaixar a cabeça e pensar que tudo acabou. O Senhor está dizendo: ainda tem vida aí dentro. E o Senhor quer que eu e você façamos como Ezequiel. Olhamos para esse processo difícil e dissemos: Senhor, eu não posso, mas a tua presença pode todas as coisas. E por quê? Porque se é na área financeira, se é num cenário, eu já estou terminando, se é num cenário onde nada está gerando, deixa eu te dizer o que a palavra do Senhor vai dizer. Que a arca da aliança, que era a simbologia de Deus, que era a presença de Deus na época do povo de Israel, entrou na casa de um homem chamado Obed-edom, e por 3 meses tudo que não gerava passou a gerar, tudo que era travado passou a destravar. Sabe por quê? Porque a presença dele, o Espírito dele tem poder para fazer isso. Talvez se você disser: irmã Jéssica, mas o que eu preciso é da minha família salva, o que eu preciso é de um filho, de um casamento, do meu esposo aqui dentro da presença. E você está achando que quem vai trazer quem? É a nossa força, é a sua força, é a força do pastor? Deixa eu te dizer, não vai ser por força e nem por violência, é pela presença, é pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Você entende que quem vai fazer tudo é a presença, é o Espírito Santo de Deus. Quem vai renovar a minha e a sua força nesse ano de 2023 é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem vai direcionar os meus projetos, os meus planos, os seus projetos, os seus planos do ano de 2023 é a presença do Espírito Santo de Deus. Não planeje nada sem a direção do Espírito Santo de Deus para qualquer ano que você fosse iniciar. Sem a presença dele não somos nada, e sem o Espírito dele nós não somos nada. Então eu não sei como é que é o cenário que você está vivendo, mas eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração neste momento, se você puder. Nós não vamos ficar de pé ainda, e este é o seu momento. E eu quero que neste momento você se coloque dentro deste cenário. O Senhor levou ali Ezequiel em espírito e colocou ele dentro daquele cenário. E aqueles ossos secos eram toda a casa de Israel. Mas qual é o cenário que você está vivendo? Se você sentir vontade de chorar, chora. Se você sentir vontade de falar em línguas, orar, ore. Porque eu não vim aqui para brincar de ser profeta do Senhor. Eu vim aqui ministrar a palavra dele, te dizer que a palavra dele tem poder para todas as coisas. Então neste momento deixa a voz do Espírito Santo falar com você. E neste momento vai apresentando ao Pai e vai dizendo: Senhor, olha este cenário aonde o Senhor permitiu de eu entrar. Este é o meu vale de ossos secos hoje.
E talvez, irmão, talvez, irmã, o vale de ossos secos que você está enfrentando é a tua família, é o teu casamento, é dentro daquele emprego, é dentro da igreja, eu não sei. Mas deixa eu te dizer algo: se você olhar pelos olhos da carne, você não vai sair daí. Mas o Senhor convida a mim e a você a olhar pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé nessa noite. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, começa a profetizar aí dentro, nem que seja em pensamento. Olha o que o Senhor ministra em meu coração. Se você quiser levantar as tuas mãos e começar a dizer: Senhor, eu profetizo que aqui dentro dessa casa só há choro, mas eu profetizo que nesse ano de 2023 vai ter alegria. Tem pessoas chorando porque sabe que a palavra está penetrando no coração. Ela mandou que pai, eu tenho visto anos e anos essa família não tem mudança. Eu só vejo tristeza. Cada dia mais os meus filhos, os meus parentes estão mais longe da sua presença. Só que eu profetizo como Ezequiel profetizou, que o cenário que não tinha mais jeito, o cenário caótico que não tinha saída, através do teu espírito, tudo que estava morto passou a ter vida. Então eu profetizo vida dentro da minha casa, profetizo vida no meio da minha família, eu profetizo esperança aonde não tinha mais esperança, eu profetizo alegria aonde só tinha tristeza, eu profetizo algo novo dentro do meu chamado, eu profetizo algo novo dentro daquele trabalho, eu profetizo uma porta de emprego, porque as portas estão fechadas. O Senhor quer ver você profetizar como Ezequiel profetizou dentro daquele vale. A irmã Jéssica não pode pedir por você, porque a irmã Jéssica não sabe o seu espiritual. A irmã Jéssica a irmã Jéssica não sabe qual é o processo que você está vivendo. Deixa eu ver a igreja em clamor. Começa a levantar o clamor para Deus aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, existem pessoas que entraram aqui e que têm projetado tantas coisas nestes anos que passaram, mas é através da presença do teu Espírito que vai ter mudança dentro do nosso ano de 2023. Maravilhoso Deus e eterno Pai, existem pessoas aqui que estão se sentindo como ossos secos, Senhor. Estão sentindo como aquele povo de Israel. Estão se sentindo desamparados, estão se sentindo abandonados, estão sem forças. Mas neste momento, pelo poder do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito de excelência, Espírito da Lamaré que traz renovo, como tu visitaste aquele vale, aquele dia, através de um som como ruído, através de um barulho. Eis que o teu Espírito veio dos quatro cantos e veio através do vento e formou Lebecanto e aquele grande rebuliço. Mas eu preciso te dizer que rebuliço do Senhor não vem para desorganizar, rebuliço de Deus vem para colocar cada coisa no seu devido lugar. Deixa Ele fazer um rebuliço aí dentro, porque nós estamos falando de palavra espiritual. Deixa Ele fazer um rebuliço, Lebecanto e Alamanai, um rebuliço na sua alma hoje. Deixa Ele mostrar para você que a promessa dele ainda está de pé. Deixa Ele mostrar para você que a sua casa é dele, os seus projetos são dele, e aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Espírito Santo de Deus, vai esquadrinhando neste momento, vai tocando do alto da cabeça e vai descendo até o coração, vai sondando corações sinceros que fizeram essa campanha, Senhor, Rebecanto, dentro do ano de 2023. Vai trazendo vida para quem tem para quem está morto. E eu não estou dizendo que você que desistiu, não, porque você está aqui. Eu estou dizendo que há algo morto dentro de você. Sabe o que? A esperança está morta aí dentro, a fé está morta aí dentro. A alegria já não tem mais dentro de você. Mas assim como aquele Espírito visitou aquele vale, Ele te visita nessa noite. Se coloca de pé nessa noite pelo poder do nome de Jesus.